Sustenta, pai d'Eguinha. Pessoal, vamos dar início aqui à nossa correção desta prova, certo? Da banca impar, na prova aqui do concurso do município de Pedra Branca. Olha, o texto é esse. O que é resiliência? A resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia e que diz respeito à capacidade de uma pessoa de conseguir lidar com problemas e mudanças, de superar desafios, de forma a manter o equilíbrio e de conseguir alcançar os seus objetivos. Inclusive, ao mesmo tempo, trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas mais fortalecido e capaz de continuar a sua jornada. Ou seja, o conceito está intimamente ligado com a forma como interpretamos e como agimos diante dos problemas no dia a dia. Se você tem a postura de encarar os desafios e seguir em frente, lidando com os abalos de uma maneira mais tranquila, é sinal de que tem uma maior resiliência. Já aqueles que se sentem paralisados e são mais afetados diante dos obstáculos, via de regra, são menos resilientes. Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte do segundo grupo. Afinal, isso não significa que você precisa se manter condicionado a essa situação para sempre. Se isso o incomoda, é possível, sim, segundo a psicologia, trabalhar essa habilidade para que você possa lidar com os problemas com maior resistência e mais poder, e até mesmo para dar maior apoio para os seus familiares e para os entes queridos. É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Assim, você pode desenvolvê-la ao longo da vida. Também há situações que são mais confortáveis para nós e, por conseguinte, lidaremos com elas com maior resiliência, enquanto outras já serão mais complexas. Tranquilo? Então, um texto muito tranquilo, um texto bonito sobre resiliência, capacidade, né, de se reformular diante dos problemas, das dificuldades. Vamos para a questão. Ela me diz o seguinte, a questão de número 1. Olha, qual é a seção cujo teor não corresponde ao texto em análise? Ou seja, qual das opções não condiz com o que está escrito no texto? Letra A. Os indivíduos podem apresentar níveis diferentes de resiliência? Sim, com certeza, não é? Nós observamos aqui no texto, né, que tem níveis diferentes. Tranquilo? Vamos nós. B. O texto fala: a resiliência se manifesta com mais intensidade quando se baseia no altruísmo. Pessoal, cá para nós. A questão, o texto falou em alguma forma sobre altruísmo, certo? Falou? Eu não ouvi, não sei vocês. Vamos letra C. A idiosincrasia, a maneira de agir ou reagir própria de uma pessoa, e a resistência estão relacionados, certo? Ó, ele está falando a idiosincrasia, que é a maneira de agir ou reagir própria de uma pessoa, certo? Ó, própria de uma pessoa. E a resiliência estão relacionados? Rapaz, com certeza, né? Porque nós observamos que a capacidade que você tem de lidar com as coisas é exatamente a capacidade que você tem de lidar com a resiliência, com a capacidade de se reinventar, né? Então, tecnicamente, está correto. Na letra D, eu tenho a ciência das estruturas mentais e comportamentais do indivíduo preconiza o desenvolvimento dessa capacidade, certo? O que, que nós observamos? A ciência das estruturas mentais e comportamentais do indivíduo preconiza o desenvolvimento dessa capacidade. Realmente são as estruturas mentais que vão nos dizer se a gente é resiliente ou não. E é a sua capacidade e o modo como você se comporta que vai ditar a sua capacidade de resiliência ou não. Então, quando nós observamos, ó, a letra D está correta, a letra C está correta e a letra A está correta. Na letra B, nós temos a resiliência se manifesta com mais intensidade quando se baseia no altruísmo. Não, não é dito isso, já que a resiliência é uma capacidade aqui, né, mental da gente se postar em algumas situações, né? Tranquilo? Então, nós observamos que a letra B é a nossa resposta, ela não condiz com o que está realmente no texto. Beleza?
Olha só, vamos para a questão de número 2, que ela vai me dizer o seguinte: entre os argumentos seguintes, qual se baseia na defesa de ser resiliente? A. A resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia, certo? Essa é uma afirmativa. A resiliência é muito trabalhado na psicologia, certo? O que vocês me dizem? Olha só, a B, ela vai me dizer o seguinte, na letra B. É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata, certo? E C, trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas mais fortalecidos e capaz de continuar sua jornada. E C, e D, o conceito está intimamente ligado com a forma como interpretamos como agimos diante de problemas no dia a dia. Então, entre os argumentos seguintes, qual se baseia na defesa de ser resiliente? Certo? Nós observamos que, ó, a resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia. Nós observamos aqui, ó, que no início do texto, tá? Nós temos a resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia, certo? Essa afirmativa está certa, tal. B, é importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Bem aqui, ó, é importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Também temos isso no texto. Na letra C, nós temos, trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas mais fortalecida e capaz de continuar sua jornada. Então, como a questão pergunta em que se baseia a defesa de ser resiliente, por que e o que é resiliência? Então, nós vamos bem aqui no texto e nós observamos que realmente isso, ó, trata-se da capacidade de forma a manter o equilíbrio e de conseguir alcançar os seus objetivos. Inclusive, ao mesmo tempo, o que é a resiliência? Resiliência trata-se da capacidade de sair de circunstâncias adversas mais fortalecido e capaz de continuar a sua jornada, certo? Então, isso daqui é o que se baseia realmente a resiliência? Sim, nós observamos que sim, tá? Então, portanto, aqui, ó, letra C, nossa resposta, tá bom? Na C, na 3, aliás, eu tenho o seguinte, ó. O texto em discussão se caracteriza por apresentar um nível de linguagem em que predomina jargão. Jargão, pessoal, são palavras que são criadas, tá? Então, quando eu uso uma palavra, quando eu crio uma palavra, eu chamo de jargão. Se nós voltarmos no texto, nós vamos observar que não há nenhum jargão, tá? Então, aqui, ó, não predomina jargão. O regionalismo, observamos que ao ler esse texto, texto, ele se encaixa em qualquer região, em qualquer país, porque ele trata de uma característica psicológica que é inerente ao ser humano, independentemente da região que ele está. Então, se nós observarmos o texto, ele não traz uma linguagem, ele não fala termos que são direcionados especificamente a uma região, certo? Na letra C, eu tenho a linguagem informal. Informal é aquela linguagem do dia a dia, do diálogo. Quando eu estou conversando com uma pessoa, que eu não, que eu prezo mais pela comunicação do que propriamente a linguagem, com a beleza, com o uso da gramática e tal. Isso é a linguagem formal. Nós observamos que o texto não é bem assim, né? Ele traz um texto claro, com palavras bem colocadas, então não tem nada de informal. E na letra D tem a norma culta da língua. Realmente, se a gente observar no texto, ele vai trazer o texto, ó, com uma linguagem, né, bem rebruscada, uma linguagem bem voltada realmente para o uso da gramática. Então, nós observamos que ele segue realmente aqui, nós observamos que ele segue realmente aqui uma linguagem culta, certo? Ó, temos aqui uma linguagem culta, portanto, letra D é a nossa resposta. Beleza? Sustenta, Pareguinha. D. 4. De acordo com as relações coesivas, é errado afirmar que, certo? A 4. Qual das opções está errada? Quando nós observamos, certo? Na letra A, o substantivo pessoa, na linha 2, é retomado pelo pronome seus, na linha 3. Vamos observar. Na linha 2, vamos aqui, ó. Mudar aqui a cor, tá? Para ficar mais legalzinho. Ó, na linha 2 eu tenho, a resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia e que diz respeito à capacidade de uma pessoa de conseguir lidar com problemas e mudanças, de superar desafios, de forma a manter o equilíbrio
e de conseguir alcançar os seus objetivos. Seus, certo? Ó, esses seus objetivos aqui são de quem? São de quem? São das pessoas, né? Ó, as pessoas resilientes. Então, nós observamos que os seus retoma a palavra, os seus retoma a palavra pessoa, como diz a afirmativa 4, correto, beleza? Só lembrando, nós estamos procurando a que está errada. Na letra B, eu tenho o pronome seus, na linha 12. Refere-se à forma de tratamento você, na linha 11. Vamos ver. Seus, na linha 12. Tá aqui, ó. Linha 12, eu tenho aqui, ó, seus familiares. Bora ver se ele retoma o termo anterior da linha 11. Vou pegar bem aqui, ó, do se. Se isso incomoda, é possível sim, segundo a psicologia, trabalhar essa habilidade para que você possa lidar com os problemas com maior resistência e mais poder, e até mesmo para dar maior apoio a seus familiares. Familiares de quem? De você, certo? Ó, você possa lidar e isso vai ser um apoio para os seus familiares. Então, observamos que o pronome seus realmente também retoma, tá? O, o você da linha 11. Na letra C eu tenho o termo essa situação na linha 10 e o pronome isso também na linha 10 retomam referentes distintos. Vamos observar essa situação e o isso na linha 10. Vamos ver a quem eles retomam, certo? Na linha 10. Ó. Vamos pegar aqui do saiba. Saiba, porém, que não há problema algum de fazer parte do segundo grupo. Afinal, isso não significa isso o que, ó, isso não significa isso o que fazer parte do segundo grupo. Certo, ó? Esse isso está retomando esse termo. Deu para perceber aí, ó? Fazer parte do segundo grupo, afinal, isso o quê? Fazer parte do segundo grupo, não significa que você precisa se manter, certo? Condicionado a essa situação. Que situação? Fazer parte do segundo grupo. É ou não é? Ó? Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte do segundo grupo. Afinal, isso não significa que você precisa se manter condicionado a essa situação. Certo? Que situação? Manter, fazer parte do segundo grupo. Então, observamos que esses dois termos, eles retomam a mesma palavra, né? Certo? Retomam a mesma palavra. Como na letra C está dizendo que eles retomam referentes distintos, aqui nós observamos que há um erro, porque não é os referentes distintos, são os mesmos referentes, né? Então, tudo indica que é a nossa resposta. Bora ver a letra D. A letra D, ela vai me dizer o seguinte, ó, na letra D. O porém liga a ideia de ser menos resiliente a de não haver problema de ser menos resiliente. Vamos lá. O porém, na linha 9 liga a ideia de ser menos resiliente, na linha 8 perdão, a de não haver problema em ser menos resiliente. Bora ver aqui, na linha 8, certo? O porém, na linha 8. Cadê? Vem, porém. Vamos nós. Vamos pegar bem aqui. Tranquilo? Deixa eu voltar bem aqui para ver a linha. Porém, é da linha 9. Certo? Aqui, ó. Ah, tá aqui o bonitão. Porém. Então, vamos pegar aqui, ó. Bem daqui. A gente sempre pega, pessoal, do ponto anterior, certo? Essa é a ideia, pegar do ponto anterior para a gente entender a ideia como um todo. Já aqueles que se sentem paralisados e são mais afetados diante dos obstáculos, via de regra, são menos resilientes. Saiba, porém, que não há problema algum em fazer parte desse segundo grupo, certo? Então vamos aqui, ele está me dizendo que o porém liga a ideia de ser menos resiliente a de não haver problemas em ser resiliente. Verdade, ó, quando eu digo aqui, ó, quando eu pego aqui na linha ontem, sentem paralisados e são afetados diante dos obstáculos. Via de regra, são menos resilientes. Em via de regra, são menos. Porém, saiba que não há problema algum em fazer parte desse segundo grupo. Afinal, isso não significa que você precisa se manter condicionado a essa situação. Certo? Então, ó, esse porém, ele vai trazer uma ideia de contraste, de oposição.
dessa ideia aqui anterior de ser menos resiliente à ideia posterior de fazer parte do segundo grupo. Tranquilo? Então, quando nós observamos aqui, o porém liga a ideia de ser menos resiliente a de não haver problemas em ser menos resiliente, com certeza, tá? Tá correto. Porque aqui nós observamos que ele diz o seguinte, ó. O fato de você ser menos resiliente não significa ser um problema ser menos resiliente, né? Então tá correto. Como nós estamos procurando a opção incorreta, nós observamos que a letra C, certo? Perdão. Nossa resposta é letra C de casa, tá bom? Olha aqui, vamos para a questão de número 5. A questão de número 5, ela vai me dizer o seguinte, deixa eu desmarcar, né? Que é para a gente utilizar de novo. Olha só. Existem quantos, questão 5, existem quantos pronomes no último parágrafo? Da linha 13 a 15. Eita, ó, o último parágrafo. Aqui, ó. Da linha 13 a 15. Há quantos pronomes? Eita, bacana essa questão. Bora nós. Vamos lendo aqui, ó. É importante lembrarmos que, eita, achamos que. Esse aqui é um pronome relativo. Observe se eu substituir ele por um isso. Todo o termo, ó. É importante lembrarmos isso. Opa, coube um isso. Se coube um isso, é porque esse que não é pronome relativo. Ele vai ser o quê? Conjunção integrante. Tá? Conjunção integrante. Então, descarta ele. Vamos seguindo. Vou procurar, certo? Vou colocar aqui de vermelho, né? Os pronomes. Então, é importante lembrarmos que essa, tá aqui um pronome, certo? Um pronome. Não é uma característica inata. Assim, você pode desenvolvê-la. Olha, tá aqui outro pronome, certo? Ao longo da vida. Também há situações isso? Não cabe um isso. Então, este que aqui sim é pronome relativo. São mais confortáveis para nós. Olha, nós, aqui é um pronome também, certo? Pronome oblíquo tônico. Por conseguinte, lidaremos com elas, pronome pessoal do caso reto, com maior resiliência, enquanto outras, pronomes indefinidos, já serão mais complexas. Beleza? Tem mais algum? Bora ler. É importante lembrarmos que essa não é uma característica nada. Assim, você, olha, o você, também é considerado um dos pronomes, né? De forma informal, mas tá? Pode desenvolvê-la ao longo da vida. Também há situações que são mais confortáveis para nós e, por conseguinte, lidaremos com elas com maior resiliência, enquanto outras já serão mais complexas, né? Então, vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pronomes. Foi isso que nós observamos? Olhamos aqui, vimos que tem a letra C, 7 pronomes. Tranquilo? Show, sustenta, pai da eguinha. Olha a questão de número 6. Ela vai me dizer o seguinte: entre os termos seguintes, aquele que exerce a função de sujeito é... Ó, questãozinha de análise sintática. Está dizendo que quem é sujeito da oração. Bora aqui, letra A, ela me diz o conceito, na linha 5. A palavra conceito. Bora olhar aqui. Deixa eu desmarcar aqui também, que é para a gente fazer as análises. Ó, a palavra conceito na linha 5. Nós sabemos que para acharmos o sujeito, nós temos que pegar o verbo. Peguei o verbo e vou fazer a perguntinha para o verbo. Ei, verbo! Quem, certo? Ó, ei, verbo. Quem é que mais o verbo que eu achei? A resposta é o meu sujeito. Então, vou pegar bem aqui, ó, o conceito estar intimamente ligado. Quem é o verbo? Estar. Peguei o verbo estar, vou fazer a perguntinha. O conceito está intimamente ligado. Ei, verbo, quem é que está intimamente ligado? Quem é? O conceito. Então, conceito, pessoal, é o sujeito da nossa oração. Se alguém me perguntar que tipo de sujeito, sujeito simples, porque tem um único núcleo. Quem é o núcleo? Quem é? Certo? A palavra conceito.
Certo? Então, observamos que eu fico borrando tudo aqui, eu boto para voar as bandas. Ó, nós observamos que o conceito é o sujeito do verbo tem. Tranquilo? Então, ó, tudo indica que a nossa resposta já é a letra A, tá? Beleza? Olha a letra B. Se alguém perguntar, por que problema algum na linha 9 não é o nosso sujeito? Bora ver aqui na linha 9 eu tenho. Saiba, porém, que não há problema algum. Olha, problema algum. Será que é o nosso sujeito? Observe que eu tenho o verbo haver. Tá vendo? Ó? Quando eu tenho o verbo haver, eu vou fazer a perguntinha para ele? Não. Eu vou substituir por existir. Se couber existe no lugar dele, significa que ele tem sujeito inexistente. Ele é uma oração sem sujeito. Então, quando eu pegar aqui, ó, saiba, porém, que não existe problema algum. Opa, coube existir. Se coube existir, significa que o sujeito do verbo haver é inexistente. Tendo ele um sujeito inexistente, problema algum não é um sujeito. Oxe, professor, e sujeito algum é o quê? Problema algum? Problema algum vai ser nosso objeto direto, porque esse verbo haver é um verbo transitivo direto, que possui sujeito inexistente. Sustenta, Pareguinha? Sustenta? Bora. Então, aqui, ó, B, erradinha, porque ele é o objeto direto, tá bom? Na letra C, eu tenho uma resiliência, uma maior resiliência, na linha 7, não é o nosso sujeito? Bora ver aqui. Uma maior resiliência. Ó, nós vamos pegar, lidando com os abalos de uma maneira mais tranquila, é sinal de que tem uma maior resiliência. Certo? É sinal de que tem uma maior resiliência. Quem é o verbo? Tem. Bora pegar a anterior para a gente ver a ideia, né? Ó, vamos pegar bem daqui. Se você tem a postura de encarar os desafios e seguir em frente, lidando com os abalos de uma maneira mais tranquila, é sinal de que tem uma maior resiliência. Tem uma maior resiliência. Peguei o verbo tem e vou fazer a perguntinha. Quem é que tem uma maior resiliência? Quem é? Você, ó. Quem é que tem? Você. Então, você tem uma maior resiliência. Isso aqui é o sujeito do verbo tem, que a gente diria em alguns momentos que é um sujeito elíptico. Tranquilo? Então, é sinal de que tem uma maior resiliência. Então, tem, se esse aqui é o sujeito elíptico, uma maior resiliência vai ser meu objeto direto. Por quê? Porque o verbo tem. Eu tenho. O que, professor? Observe que o verbo tem é um verbo transitivo direto e que isso aqui é o objeto direto. Então, nós observamos aqui, pessoal, o seguinte, certo? Nós observamos que maior resiliência também não é o sujeito, ele é um objeto direto. Na letra D, eu tenho uma característica inata. Está dizendo que uma característica inata na linha 13 é o sujeito. Bora ver. 13. É importante lembrarmos, essa daqui dos pronomes já foi, tá? Então, vou tirar aqui a dos pronomes. Sustenta aqui, tirar a marcação dos pronomes, para a gente entender aqui a 3. Vai. Uma característica inata é o sujeito da oração. Vamos nós. Ó. É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Está falando que característica inata é o sujeito. Quem é o verbo? É, que é um verbo de ligação. Então vamos nós. Ó. É importante lembrarmos que essa não é uma característica inata. Quem é que não é uma característica inata? Essa. Então, essa que é o sujeito da oração, do verbo é, tá? E é, professor, é sim, o essa que é um sujeito. Se isso aqui é o meu sujeito, o é um verbo de ligação, uma característica inata, nós vamos chamar de predicativo do sujeito, beleza? Então, portanto, aqui, ó, não é o sujeito, é o quê? É um predicativo do sujeito. Portanto, nossa resposta, letra A de arroz. Sustenta, pai d'eguinha. Bora à questão de número 7. Ela vai nos dizer o seguinte: assinale a alternativa, certo? Em que a relação entre o conectivo e a ideia expressa está incorreta. Qual está errada? Essa banca impar adora cobrar isso. Vamos lá, ele está dizendo que a palavra porém,
o porém, traz uma ideia de oposição. E nós observamos, pessoal, que o porém realmente traz uma ideia de oposição, está correto. Por quê, professor? Porque o porém é uma conjunção coordenada adversativa. Sendo ela uma condição coordenada adversativa, ela vai trazer realmente ideia de adversidade, de contraste, de oposição de ideias. Então, ela está correta. B, está dizendo que o se traz uma ideia de consequência. Eita, não, pessoal. O se, olha, não traz ideia de consequência, não. Se nós voltarmos bem aqui na linha 10, nós temos, ó. Significa que você precisa se manter condicionada, certo? Se isso o incomoda, certo? Tá vendo que não traz ideia de condição. Nós temos dois se, né? Tranquilo? E nenhum dos dois traz ideia de consequência. Ele vai trazer ideia aqui de condição na segunda. No segundo se, tá? No primeiro se, pelo que eu percebi, ele vai trazer uma ideia de reflexividade. Ele vai ser um pronome reflexivo. Ele vai trazer a reflexão para ele, tá? Então, sustenta aí que é a letra B. Tudo indica. Na letra C, eu tenho para que traz ideia de finalidade. Sim. Aqui é batido em provas. Quando vocês verem um para, geralmente, quase sempre, vai trazer ideia de finalidade. Observem que a gente pode substituir esse termo por a fim de alguma coisa, ó. Para que isso aconteça, a fim de que isso aconteça, tá? Ó, pode ser substituído por esse termo, que também é uma conjunção subordinada final, tranquilo? E na letra D eu tenho enquanto, traz uma ideia de proporção na linha 15, ó. Eles com maior resiliência, enquanto outras serão mais complexas. Ou seja, na proporção que outras serão mais complexas, tá? Então, realmente, o enquanto traz ideia de proporção. Ela traz duas ideias, o enquanto. O enquanto tanto pode trazer ideia de proporção, como ele também pode trazer ideia de tempo, tá? Favorável? Pode ser temporal. Então, beleza? Como ela está procurando nossa resposta incorreta, letra B de biscoito. Tranquilo, pessoal? Sustenta, pai d'égua, e vê se está dando certinho aí as tuas respostas. Tá bom? Bora para a questão de número 8, que ela vai me dizer o seguinte. Oitão. Uma das características do texto em estudo é ser dissertativo e argumentativo. Beleza. Por isso, a maioria dos verbos estão flexionados no... Certo? Vamos pegar aqui o início do texto, nós vamos ver. Ó. A resiliência é. Olha, tá afirmando. É. Se tá afirmando, pessoal, ó, a ideia é, o modo subjuntivo traz ideia de dúvida, o modo indicativo traz ideia de certeza. Então, se eu digo a resiliência é um termo muito trabalhado, dúvida ou certeza? Certeza. Então, aqui, ó, indicativo. Certo? Aqui, ó, o verbo é está trazendo ideia do modo indicativo. Tá bom? Qual é o tempo? A resiliência é. Se está dizendo que ela, não está dizendo que foi, não é passado, nem é futuro, será. É. Se é, e então significa que é presente. Já podemos dizer que o verbo é está presente do indicativo. Bora achar outro verbo aqui. A resiliência é um termo muito trabalhado na psicologia e que diz respeito. Diz é um verbo, certo? Do verbo dizer. Se diz certeza ou dúvida, está dizendo que diz certeza. Se é certeza, indicativo. A psicologia diz, não é passado, ela não disse, e nem é futuro, dirá, ela diz. Se ela diz, presente também. Olha só, observamos isso. Tranquilo? A capacidade de superar uma pessoa de conseguir lidar. Conseguir lidar. Certeza ou dúvida? Certeza. Se é certeza, indicativo. Conseguir é passado? Não, não é conseguiu. É futuro? Conseguirá? Não. É presente? É, conseguir. Então, ó, indicativo também. Então, ó, nós já observamos que os três primeiros verbos aqui inicial está no presente do indicativo. Bora observar que tem essa opção.
Presente subjuntivo? Não, não traz ideia de dúvida. Presente indicativo? Olha só quem aparece. Futuro do presente, observamos 3 verbos que eles não estão no futuro e muito menos no futuro do pretérito. Então, aqui, ó, pessoal, letra B de bola, vejam que indica certeza, indicativo, e ainda está no presente, beleza? Então, sustenta, pareguinha. Questãozinha mais chata, questão número 10. Aliás, número 9, ela vai dizer o seguinte, ó. Ao se colocar este trecho no dia a dia, no plural, tem-se a seguinte forma correta. Eita, isso aqui, pessoal, é chato colocar palavras compostas no plural, porque tem várias regrinhas, tá bom? Então, a ideia aqui realmente é ir na sorte. Colocar no plural quem é que pode ir para o plural. Então, quando eu digo nos dias. Quando eu digo nos dias, eu estou falando, pessoal, que é um dia após outro dia. Concorda? Um dia após outro dia. É essa a ideia que eu estou dizendo, ó. Um dia após outro dia. Certo? Então, o que que acontece? Vai ser dias após um dia. Quando eu digo no dia, a dia, então vamos ver quem é que pode ir para o plural. Nos dia, certo? Ó, nos dia, um dia. Após, certo? Após o quê? Outros. Outros o quê? Outros dias. Tá vendo? Ó? Nos dia. Após outros dias, se eu tenho 7 dias na semana, não tem, ó? Se eu tenho 7 dias, então tem ó, eu tenho aqui, por exemplo, segunda, terça, quarta. Eu quero falar da quinta-feira, aqui, ó, da quinta-feira. A quinta-feira, pessoal, é um dia, no singular, ó, é um dia. Após quantos dias? 1, 2, 3. Após 3 dias. Por isso é que eu falo que é um dia no singular, ó, a quinta-feira, após outros dias no plural, outros dias. Outros dias quem? Quarta, terça e segunda. Deu para entender a ideia? Ficou muito lindo, né? Então, por isso é que quando eu vou colocar o plural de nos dia a dia, eu tenho que dizer, ó, nos dia que sucede a outros no plural, outros dias no plural, tá vendo? Então, o correto é nos dia que sucede os outros dias. Portanto, aqui nós temos, né, enquanto resposta, qual a opção? Letra D de dado. Deu para entender o raciocínio aí que foi utilizado? No dia que sucede os outros dias, por isso que está no plural. Sustenta, Paleguinha? E na questão de número 10, eu tenho o seguinte. Olha a questão de número 10. Deixa eu ver aqui. Certo? Ó, tá aí, a questão de número 10, ela vai me dizer o seguinte. Quanto à regência dos verbos constantes no último parágrafo, da linha 13 a 15, qual é a assertiva errada? Qual delas está errada? Na letra A me diz, existe verbo intransitivo. Verbo intransitivo, só lembrando, é aqueles verbos que não pedem complemento. Quando eu pego o sujeito mais o verbo, se eu pegar o sujeito mais o verbo, se ele não pedir complemento, ele é um verbo intransitivo. Quando eu digo, ó, ei, pessoal, a Maria saiu. Tá, beleza. Ei, pessoal, a Rosângela caiu. Tá, quem cai, cai, beleza? Tá bom? Então vamos ver. Existe verbos intransitivos? Existe ou não existe? Bora fazer a análise dos verbos para a gente identificar. Só lembrando, nós estamos procurando a opção que está errada. E a questão está me pedindo da linha 13 a 15, né? De novo aqui, ó. Então, bora fazer a análise. Olha só. É importante. O é, verbo de ligação. É importante lembrarmos que lembrar. Eu lembro. Quem lembra, lembra alguma coisa, ou quem lembra, lembra de alguma coisa. O verbo lembrar pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto.
Se ele tiver acompanhado da partícula se, certo? Ele é um verbo transitivo indireto. Eu me lembrei de. Se eu usei o me, certo? Que é um pronome, se ele vem acompanhado com o pronome me ou se, ele pede um de verbo transitivo indireto. Deu para entender? Isso aqui é um pouquinho complexo. Como aqui é importante lembrarmos, não trouxe um pronome, nem o me, nem o se, então aqui ele é um verbo transitivo direto, VTD. É importante lembrarmos que essa não é o é verbo de ligação, uma característica inata. Assim, você pode desenvolvê-la. Você pode desenvolver. O que você pode desenvolver aqui na locução verbal? Desenvolver, né, a capacidade. Então, observe que aqui nós temos um verbo transitivo direto. Eu vou desenvolver o que, professor? O verbo transitivo direto, tá? Ao longo da vida. Também há situações. Tá aqui o verbo haver também. Verbo transitivo direto. VTD também, tá? Situações que são mais confortáveis nós temos aqui um verbo de ligação, que é o verbo ser, mais confortáveis para nós. E, por conseguinte, lidaremos com. Quem lida, lida com alguma coisa, pedir uma preposição, verbo transitivo indireto. Elas com maior resiliência, enquanto outras já serão mais complexas. Serão, do verbo ser também, ó, verbo de ligação. Então, observa, nós temos verbo de ligação e verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Na questão 10, ele me diz, existe verbo intransitivo? Não achamos nenhum. Então, se ele está afirmando, está errado. Só lembrando, nós estamos procurando a questão que está errada, tudo indica que é a nossa letra A, tá? Bora observar as outras assertivas. Na letra B, diz, tem verbo de ligação? Tem, nós observamos aqui, ó, que tem 2, 3, 4 verbos de ligação. Então, essa afirmativa está correta? Está sim. Na letra C, há verbo transitivo indireto? Sim, nós observamos que há um verbo transitivo indireto. Bem aqui, o verbo que nós vimos, lidaremos. Lidaremos com o que? O verbo transitivo indireto. Então, essa afirmativa está correta. E na letra D, observa-se verbo transitivo direto? Também observamos verbo transitivo direto. Tanto o verbo lembrar, como o verbo desenvolver, tá? Então, diante das opções, resta nos marcar que a opção correta é a letra A de arroz. Tranquilo, pessoal? Sustenta, pai d'Eguinha, foi essa a nossa correção. Tranquilo? Sustenta e um abraço!